Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor que joga nesta terça-feira o jogo da Copa do Brasil contra o Náutico lá em Recife. Estou trazendo um corte do All Sport com o André Hernan, trazendo as últimas informações aí dessa partida. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like também e vamos para o vídeo. De volta no canal UOL, vamos falar sobre o São Paulo, hein? São Paulo que enfrenta o Náutico hoje lá no Estádio dos Aflitos, 9h30 da noite, terceira fase da Copa do Brasil. Tem a vantagem, só precisa do empate, até porque venceu o jogo de ida por 2-1. Mas enfrenta um adversário que vem embalado, hein, PVC? Esse jogo é um jogo para o São Paulo, é uma obrigação vencer ou o Náutico pode complicar? O Náutico que está invicto, apesar de ser um time que está ali no meio da tabela da Série C, é um time que vem embalado aí em casa, está invicto como mandante nesta temporada. 12 o Náutico jogos. pode, 12 jogos, pode aprontar 7 vitórias e 5 empates. O Náutico pode aprontar para cima do São Paulo ou não? Vou fazer populismo digital, pode? Claro. É bom que sobe Eu os likes. Sou contra populismo, mas assim, o Náutico é um clube tão legal, que outro dia, a história, a matéria do UOL de hoje é que está se fazendo referências a programas de televisão em São Paulo que disseram que o jogo era muito, muito fácil e que a torcida vai lotar os aflitos para responder a isso. O Náutico é um clube extraordinariamente grande no cenário brasileiro. Não está bem. Faz tempo. Ele não está bem faz tempo. Desde 2014, quando saiu da Série A, não está bem. Chegou a Série D, né? Chegou à Série D, está na Série C, mas não perde há 12 jogos em casa, não perdeu neste ano nos aflitos. Sabe o que significa hexa é luxo? É que em Pernambuco o único time hexa é o Náutico, que era Lula, Gena, Mauro Fraga e Clóvis, Salomão e Ivan, Nado, Bita, Nino e Lala. Esse time não existe mais. Então, o Náutico não vai ser um time que vai ser favorito contra o São Paulo. São Paulo é favorito para a vaga. Mas é São Paulo e Náutico. Tem história, tem tradição dos dois lados. Tem que ter o cuidado de entender. O São Paulo precisa entender que vai jogar na casa de um clube que não está grande nesse momento, mas que é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. E eles estão levando muito a sério esse confronto, né? Estão fazendo um furdunço por lá. Estão usando aí até a mídia paulista para motivar os jogadores, fazendo campanhas. Eles vão com tudo com essa partida. Acho bobagem isso. Mas tem efetividade dentro do vestiário? Não, zero. Não? Não. Zero. Dentro do vestiário do São Paulo, zero. Também. Não, do adversário. O Náutico vai... Isso motiva um jogador a entrar em campo com mais vontade? O PVC falou que o Náutico ia ser atropelado, vamos lá. Não, gente. Foto do PVC na parede? Gente, isso aí é ancestral. É coisa anos 90? É ancestral. É anos 70. Quem contava essa história de fazer isso em jogo do Santos era o Chico Formiga, que foi o técnico do América, campeão mineiro em 93, para sua lembrança. Ou foi o técnico do Santos, campeão paulista de 78. Ou o técnico de São Paulo, campeão paulista de 81. Chico Formiga conta que teve jogo que ele pegava e lotava o vestiário de recortes de jornal, dizendo que o Santos era mais fraco e que os caras cresciam. Isso é mais velho que andar pra frente. O Carille no Corinthians com a história da quarta força, lembra? Mas aquilo motivou os caras. Não? Depois que ganhou, aí falou, né? Teve aquele do Craque Neto também, que o Craque Neto deu aquela surtada no ar lá, que o Palmeiras vai ganhar. O pão, né? A história do pão. Mas deu uma assim, motivada no Corinthians. não adianta, tem que jogar. O Náutico vai jogar hoje contra o São Paulo. Não é um resultado assim tão tranquilo. O São Paulo está bem ligeiro com isso. E uma coisa legal desse confronto é que o Muricy viajou. Muricy Ramalho viajou. Ele tem que ser homenageado. Assim, o pessoal do São Paulo não sabe, mas a tendência é que ele seja homenageado porque ele foi técnico do Não, ele do foi Náutico. O campeão do centenário do Náutico. Acabou uma fila de 12 anos do Náutico. Exato. Em 2001, o centenário do Náutico, o Muricy foi campeão lá. O Náutico foi o clube que... Sabe, o Muricy é um dos raros casos de técnico brasileiro que antes de ser campeão brasileiro da Série A foi rebaixado na Série A. Foi rebaixado pelo Santa Cruz. E no mesmo ano em que ele dirigiu o Náutico, foi campeão pernambucano. O Náutico foi uma projeção de carreira gigantesca para o Muricy,
depois que ele saiu daquela primeira experiência do São Paulo, Expressinho. quando saiu do Expressinho e assumiu o São Paulo no problema clínico do Tele, o Tele teve uma isquemia cerebral, não foi clínico, foi um problema físico gravíssimo, uma doença gravíssima do Tele. O Muricy assumiu, não se confiou nele para ser o técnico efetivo, entrou Dario Pereira, depois Parreira, depois Muricy, depois Dario Pereira, depois Elcio Batista, e ele foi circular e ele foi campeão no ano do centenário do Náutico. Então é muito relevante a presença do Muricy nos aflitos, é para ser muito homenageado pelo Náutico e pelo São Paulo. É bonito, né? Fazer essa história que ele fez nos dois clubes. Normalmente o Muricy não viaja pelas questões de saúde, né? Ele tem diverticulite, arritmia, teve arritmia, né? E assim, não é um problema dentro do São Paulo o Muricy não viajar. Mas ele está todo dia no CT, conversa com o Zubeldia, está lá. Inclusive tem uma sala para o Muricy dentro do CT e ele não usa. Ele fica na sala da diretoria, vai na sala, vai lá nos jogadores, fica no vestiário, gosta de ficar lá no CT, no banco de reservas. E o Muricy, ele só viaja. Dessas vezes, assim, agora, recentemente, ele só viajou nos títulos contra o Flamengo, da Copa do Brasil, primeiro jogo, e na Supercopa, quando ganhou do Palmeiras. Mas normalmente ele não viaja. Dessa vez é legal porque deve rolar essa homenagem. Legal. Agora, Hernan, como é que o São Paulo está encarando esse jogo, né? Você falou, tá ligeiro, tá assim, tá com a vantagem, é tranquilo, só precisa de um empate, não é bem assim que a banda toca. Agora é um time que vem embalado pela campanha na Libertadores, vem de vitória no Campeonato Brasileiro, com o Zubeldia um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe o peso dos desfalques sempre, né? Sim. E agora já são 9, a lista está muito extensa. Marcos Antônio, tem a questão do Luca também que eu quero atualizar. Qual é o pensamento do São Paulo para essa partida contra o Náutico? Não tem jogo ganho, não tem jogo fácil, vai ser uma batalha e o São Paulo vai, obviamente, com essa vantagem que é mínima, mas sabendo que precisa fazer o gol para o jogo dar uma acalmada, porque o estádio, como o PVC falou, vai estar lotado, o Náutico faz tempo que não disputa uma competição ou um jogo desse tamanho, que vai ter televisão, mídia toda, é um vale-vaga para uma oitavas de final da Copa do Brasil e tem a questão financeira, né? Entram uns milhões na conta lá, o Pix da CBF. Então, assim, o São Paulo sabe que o adversário está empolgado. É um adversário de Série C? É um adversário de Série C. Porém, esses fatores extra, tipo campo, torcida e tal, podem fazer a diferença. Então, assim, o São Paulo vai muito ligeiro mesmo. Até por essa campanha aí do Náutico em casa. 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 16 gols marcados, 4 gols sofridos. Ou seja, vem muito bem, tanto que está invicto aí jogando em seus domínios em 2025. Não sofre gols em casa desde 25 de janeiro. Então, uma marca expressiva aí do Náutico. E é importante a gente falar que, assim, será que se acontecer aí uma derrota, o São Paulo foi eliminado pelo Náutico, começa a ter pressão em cima do Zubeldia de novo? Eu digo para vocês com todas as letras, se quiser fechar aqui no olho da verdade, eu vou dizer para vocês, não vai balançar o Zubeldia se for eliminado pelo Náutico na Copa do Brasil, porque a tendência e o trabalho que a diretoria faz nesse novo momento que o Zubeldia está vivendo, né, principalmente de Libertadores, as conquistas de Libertadores, voltou a vencer no Brasileirão, que o Zubeldia cumpra seu contrato e seja o treinador até o final da temporada. Todo mundo quer que o Zubeldia seja campeão no São Paulo. O trabalho é esse. E o trabalho é para também falar para ele, melhorou muito a relação no sentido de conversar e dizer, cara, toma cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo, por que você não pensa tal coisa? Não como mandar, o técnico é o Zubeldia, mas aconselhar, trabalhar, alertar para algumas coisas de futebol brasileiro. Então a relação melhorou muito. A gente não vê o Zubeldia mais mandando recado para a diretoria em entrevista coletiva e nem a diretoria está insatisfeita com o Zubeldia, embora existam observações. Ele está mexendo bem no time? Muitas vezes se acha que não. Muitas vezes se acha que ele pode melhorar nas alterações durante o jogo. Mas isso é uma coisa de você chegar e falar, vem cá, vamos olhar o que você fez? Por que você fez isso? Por que não fez aquilo? Não como
mandamento, não como Ordem. ordem, mas como sugestão. Toma cuidado com isso. Falando em tomar cuidado, o Zubeldia foi suspenso por 2 jogos, É. julgado ontem pelo STJD, pegou 2 partidas de gancho pela expulsão no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Naquele lance, ele reclamou muito de uma não expulsão do Lianco nessa partida aí. E aí, até na súmula lá, o árbitro, ele chegou a entrar em campo e ser contido pelos jogadores, é o que o árbitro relatou na súmula. Agora, então, ele vai desfalcar o São Paulo nos próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, não é válido pela Copa do Brasil. Já cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, a esse aí. Então, só falta uma partida. Porém, ele já estava fora do jogo contra o Mirassol por ter recebido o 3º cartão amarelo contra o Grêmio. Então, vai pagar aí o jogo contra o Bahia. São 2 jogos que o Zubeldia vai desfalcar o São Paulo. Nessa questão que o PVC estava falando de conversas e de melhorar como treinador, a análise hoje é de que o Zubeldia melhorou como treinador. Tipo, as tomadas, as decisões, o dia a dia, as conversas, o treinamento, usar os garotos da base, usar os jogadores que de repente não estavam sendo utilizados. Então, assim, há uma melhora no trabalho como técnico também, essa é a análise. Aí, essa questão disciplinar é uma situação que já não tem muito o que falar, né? O Zubeldia não consegue se controlar e já foi conversado, né? Não no sentido de chamar a atenção, mas de aconselhar, falar, olha, dá para dar uma segurada? E, enfim, ele não consegue, assim como outros também não conseguem. E é uma questão de perfil mesmo. Atrapalha o time, mas é algo da característica dele. Mas, claro, né? Todo mundo tem que melhorar, todo mundo tem que trabalhar na própria evolução. Esse é um dos pontos aí do Zubeldia. Terapia. Terapia. Faz terapia. É recomendável para todo mundo, viu? Vocês fazem? Eu faço. Eu dei um tempo, Eu faço. Ó, gente, recomendo para todo mundo, porque é importante. PVC, vamos saber das variações do São Paulo, especialmente as variações ofensivas para enfrentar o Náutico hoje, na prancheta do PVC? É muito rápida a prancheta hoje. É só um campinho pelo seguinte. É o Bruno Mezenga, o centroavante do Náutico. E então você vai ter, provavelmente, a gente viu isso no jogo da Libertadores semana passada contra o Libertad. O Libertad tinha um atacante só. Quando você tem um atacante só, o Zubeldia tem trabalhado muito com isso, o Felipe Luiz tem trabalhado também. Se você tem só um atacante, você não precisa fazer a saída com 3, que todo o time está fazendo, né? Você traz o Cedric para cá, para junto do Arboleda, do Alan Franco, e joga contra os 2 atacantes que marcam. O São Paulo está jogando saindo com 2, então vira um 2, 3, 5. O Enzo Dias passa. E como o Cedric vem por trás na linha dos 2 volantes, o Cedric também ultrapassa. Em muitos momentos, o São Paulo vai chegar com 6 na última linha. Mas, principalmente, ele vai fazer a saída num 2-3-5. Não num 3-2-5. Como tem acontecido muito com o Palmeiras, por exemplo. Também varia isso. Com o Flamengo, muitas vezes. Também varia isso. Só precisa de 2. Tem só o Bruno Mezenga para dar combate. Então, joga mais gente para frente. Acho o São Paulo favorito. Acho que o Náutico precisa ser respeitado. Vai ser um jogo bom. Vai ser um bom jogo. Vai ser um 21h30. 21h30 hoje. 21h30. Horário que eu não gostei muito. Não gostou? Por quê? Você tem compromisso? Queria mais cedo. Não, senão eu vou Costuma dormir ter muito uns tarde. compromissos noturnos aí. Não, senão eu vou dormir muito tarde. Não, eu também acho. Eu prefiro mais cedo também. Eu sou mais jovem que você, eu tô no você, eu fim vou de dormir mais papo tarde. hoje, hein, depois do jogo. Então, Eu vou ter que te, 11h30 aí eu vou ter que te assistir, como eu faço toda vez, eu te assisto, então aí eu vou dormir me dá tarde essa moral. Geralmente com uma taça de vinho, tá, gente? Porque... Preciso segurar no vinho durante a semana, só fim de semana agora. Ó, canal UOL na TV, tá na Claro, Vivo TV, Sky, Oi TV, TVRO, Embratel, Zapping e no Samsung TV Plus também. Tá aí, ó, pra vocês acompanharem, galera do YouTube. Pode conectar na TV e a galera que tá na TV, claro, pega a segunda tela aí, porque é no YouTube que a gente consegue interagir melhor, não é verdade? Fica aqui com a galera ó, trocando um papo, a gente responde as perguntas. Muito bom. Falando em perguntas, Hernan, ainda tem algumas dúvidas aí sobre esse São Paulo. Como é que tá a questão do Luca, né? Esse jogador que surgiu aí de forma tão promissora, já fazendo um gol na estreia, mas já ganhou um problema físico para chamar de seu. Sim. E entre os vários problemas que o São Paulo tem, como é o caso do Lucas, que a gente espera a volta aí só depois do Mundial, Marcos Antônio também. Como estão as situações desses jogadores? Assim, eles não preocupam, mas é aquela situação. O São Paulo quer recuperar o cara 100% e não adiantar nenhuma volta
para não ter aquele problema de relesão, né? Como teve o Oscar, como a questão do Lucas, acho que o Lucas Moura é um pouco particular, é diferente, né? Mas assim, o São Paulo não está preocupado, mas também quer acompanhar a evolução desses jogadores para eles estarem prontos e aptos o quanto antes, mas sem atropelar o tempo, que é o mais importante. E aí, PVC, como lidar com tantos desfalques? Hoje a gente tem um campinho aí do São Paulo, porque a gente tem o Luciano aí no time titular, o Oscar, que depois que voltou já vem tendo uma sequência grande, né? Já vem sendo bastante utilizado. Hoje não tem o Ferreira também, né? Tá Ferreirinha tá fora. Ferreirinha. O Lucas Ferreira está no time. Isso, Ferreirinha que está fora. A gente tem o campinho do São Paulo? Não. Então tá. Não temos. Não temos. Na prancheta tem. Não, mas na prancheta tem. Vamos ver se vai ser o Cédric, né? O Cédric jogou muito mal contra o Libertad, mas acho que vai ser titular hoje. E o Luciano aí? Aí, gente, temos a prancheta. Luciano. Esse povo faz tudo que a gente pede. Obrigada, amores do Switch. Enzo Dias, então, na lateral. Lucas Ferreira tá? Não tá o Ferreirinha, ainda bem que vocês me corrigiram. Oscar, Luciano, André Silva, é isso que a gente imagina aí do setor ofensivo? Eu acho que o Oscar mais para a esquerda, o Luciano por dentro, o Lucas Ferreira na direita. O Oscar vem da ponta para dentro. Então ele faz a meia esquerda e abre o corredor para o Enzo Dias atacar. Que o Cédric também vai fazer com o Lucas Ferreira, mas o entendimento que existe no São Paulo muito é que o Lucas Ferreira não consegue jogar na esquerda como jogar na direita. Que a grande sacada do Zubeldia recente foi ter pontas com pés invertidos. Lucas Ferreira pela esquerda, Lucas Ferreira pela direita, que é canhoto, Ferreirinha pela esquerda, que é destro. E a inversão está criando confusão para marcadores. Vamos ver se vai ter alguma opção diferente do que a gente viu ali. E vamos trazer agora mais algumas informações do Náutico, que é o próximo adversário do São Paulo pela Copa do Brasil no jogo da volta, lá em Recife. Nos últimos 5 jogos da equipe do Náutico, a equipe venceu 2 jogos, perdeu 2 e empatou 1. Porém, no campeonato da Série C, eles vêm de 2 vitórias consecutivas. No sábado, venceu o Ipiranga fora de casa pelo placar de 2-0. Anteriormente a isso, tinha vencido Confiança dentro da sua casa pelo placar de 2-0. Dessas 2 derrotas nos últimos 5 jogos, uma delas foi para o São Paulo, lá no Morumbi. Estou trazendo um recorte da classificação do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe está na 10ª colocação, em 6 jogos conseguiu apenas 8 pontos. Ou seja, vem numa sequência boa de 2 vitórias consecutivas, mas na tabela de classificação está muito mal no campeonato. Ou seja, o São Paulo tem tudo para conseguir ir para Recife, sair com a classificação e voltar para São Paulo tranquilo, já pensando no jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!